Olá. Então, eu quero conversar com você hoje sobre um tema que eu acho fundamental no casamento. É como equilibrar, né, as responsabilidades. Mas eu não quero falar as coisas só da minha cabeça, então eu vou trazer o que realmente a Bíblia fala sobre isso. Porque eu acredito de verdade que é o livro mais completo, que nela está toda a sabedoria que a gente precisa. Se você está se sentindo de alguma forma sobrecarregado, ou que as coisas não estão fluindo bem no seu casamento, eu te convido a ficar até o final do vídeo, porque com certeza ele é para você. Então, assim, antes de eu falar sobre quem faz o quê, a gente precisa primeiro entender aquilo que Deus planejou para o casamento. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 2, verso 18. Não é bom que o homem esteja só. Aliei uma ajudadora que lhe seja idônea. A palavra aqui, ajudadora, ela não quer dizer que a mulher é inferior ou então simplesmente um assistente. No original, a palavra usada é ezer, que é a mesma palavra que é usada para quando Deus nos ajuda. Ou seja, uma parceria de força, de complemento. Deus criou o casamento para ser uma equipe, onde ambos trabalham juntos. Sabe o que é mais interessante? É que Paulo, quando ele vai escrever sobre o casamento, ele, antes de dar qualquer instrução específica para o marido ou para a mulher, ele escreve lá em Efésios capítulo 5, verso 21 o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso é fundamental, porque o casamento começa com a submissão mútua, com humildade de ambos os lados. Não é uma hierarquia militar, é uma parceria, onde ambos se curvam um ao outro em amor. Agora, dentro dessa parceria, a Bíblia dá algumas responsabilidades específicas para o marido. E olha que não é fácil, tá? Em Efésios capítulo 5, no verso 25, fala o seguinte: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Cristo, ele se entregou completamente pela igreja. Ele morreu por ela. Ele morreu por nós. Então, o marido, ele é chamado por um amor sacrificial. É aquele que coloca a mulher em primeiro lugar, que protege, que cuida, que serve. A liderança do marido não é para mandar, é para servir primeiro. Então, a responsabilidade é o quê? Tomar frente nas decisões mais difíceis, mas sempre ouvindo e valorizando aquilo que a esposa diz. O marido, ele também é chamado para prover. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, fala sobre a família, sobre o cuidado da família. Mas prover não é só o financeiro, é prover segurança emocional, liderança espiritual, é presença, é estar disponível, participando ativamente da vida da família. Então, mas isso não significa que a esposa não pode trabalhar ou contribuir financeiramente, mas que o marido assume a responsabilidade de garantir que a família esteja bem cuidada, seja trabalhando junto com a esposa ou então apoiando nas decisões que tomam juntos e a esposa. A Bíblia também diz muita coisa. Lá em Provérbios capítulo 14, verso 1, fala o seguinte: toda mulher sábia edifica sua casa. A esposa tem um papel fundamental na hora de construir a atmosfera do lar. Ela é que muitas vezes dá o tom emocional e espiritual da família. Em Efésios capítulo 5, verso 22, Paulo fala sobre a esposa respeitar e se submeter ao marido. Mas lembra lá do verso 21? A submissão é mútua. A submissão da esposa é uma resposta ao amor sacrificial do marido. Porque quando o marido ele ama a esposa, assim como Cristo ama a igreja, ela responde de volta com apoio. Não é uma submissão cega ou de inferioridade. É sobre honrar e trabalhar em equipe. E olha, a mulher, lá em Provérbios capítulo 31, ela não é passiva. Ela trabalha, ela empreende, ela administra, ela toma as decisões também. Ela é forte, ela é digna, sábia. Ela é uma parceira ativa na construção do legado da família. A Bíblia valoriza imensamente a mulher e o seu papel no casamento. Agora, você pode estar, de repente, se perguntando agora, né? Mas como é que isso funciona na prática? Quem é que vai lavar a louça? Quem é que vai cuidar das crianças? E quem é que paga as contas? Bom, a verdade é que a Bíblia ela não é uma lista de tarefas. Ela dá princípios. E os princípios é que norteiam o casamento. O princípio é: ambos servem um ao outro. Ambos trabalham juntos. O equilíbrio ele não é matemático. Ele não é 50-50, sabe, em todas as tarefas. É sobre cada um dar o seu melhor, com os dons que tem, com as forças que tem, com a disponibilidade que cada um tem no momento. Vão ter fases da vida em que um dos dois vai precisar carregar um pouco mais de peso. Talvez a esposa esteja grávida, por exemplo, e com um bebê recém-nascido, o marido precisa assumir mais tarefas de casa. Mas também pode ser que o marido esteja passando por uma fase difícil no trabalho e a esposa precisa ser ali o apoio emocional e prático na hora. Então, o equilíbrio ele é dinâmico, não é estático. O que importa é a atitude do coração. É perguntar: como eu posso te ajudar hoje? É estar atento também às necessidades do outro. É ter disposição de fazer aquilo que é necessário, mesmo que
não seja a sua responsabilidade. Porque no final de contas, vocês são equipe. E se um ganha, o outro ganha. Mas se um perde, o outro perde também. Se um sofre, os dois vão sofrer. Então, resumindo, o equilíbrio das responsabilidades no casamento, segundo a Bíblia, não é simplesmente uma divisão rígida de tarefas. É sobre o amor sacrificial do marido e o respeito e edificação da esposa. É a submissão mútua de ambos os lados. É sobre um servir ao outro com alegria, com disposição, com amor. E eu quero de verdade te desafiar hoje. Se você é casado ou está em um relacionamento sério, sente-se com seu parceiro, com sua parceira hoje e tenha uma conversa honesta. Se perguntem, como eu posso te servir melhor? O que você precisa de mim nessa fase agora que a gente está? E estejam de verdade dispostos a se ajustar, porque o casamento é uma jornada. Ele não é perfeito, mas quando ele é vivido nos princípios que Deus estabelece, ele pode ser uma fonte incrível de crescimento e de realização. Eu oro para que Deus abençoe o seu casamento de verdade e que traga harmonia no seu lar. Se esse vídeo foi útil para você, eu vou te pedir para você simplesmente compartilhar ele. Passa para um amigo, para um casal que você conhece que esteja precisando de ouvir isso. E eu aguardo vocês nos comentários, se você concorda, não concorda. Se você tem mais alguma dica, coloca lá para eu poder ver, tá bom? Até a próxima.